Mas afinal de contas, por que Jesus precisava voltar ao Pai? Qual é a ideia do termo Paráclitos? E mais, o Espírito Santo, que pecado e que justiça o Espírito Santo convence o mundo? Se essas questões lhe causaram alguma indagação ou você ficou curioso, fique conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Mas não esquece, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você tem o nosso quiz, que é elaborado para que você avalie como está o seu conhecimento acerca do tema que será explanado. Recado dado, vamos à vinheta. Paz do Senhor a você, eu espero que você esteja bem. Inicio minhas palavras agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui com vocês hoje em mais um EBD Sinopse. E a nossa lição você já conhece. A primeira lição do primeiro trimestre de 2021 tem por título O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje nós vamos nos encaminhar para a segunda aula dessa lição, que tem por título A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. Então, eu já convido você a abrir aí o seu material junto comigo para fazermos a leitura do texto oficial de hoje, que se encontra no livro de João, capítulo 16, versículos 7 ao 13. Leia junto comigo o que diz a palavra do Senhor. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória seja dada ao nome de Jesus. O nosso texto áureo, ele se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Leamos o que diz a palavra de Deus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e nas consolações do Espírito Santo. Glória a Deus. Bom, meus amados irmãos, agora na verdade prática dessa lição, nós temos aqui a questão da atuação do Espírito Santo, que atua de forma contínua e dinâmica. Aonde? No indivíduo em particular e na igreja de forma geral. E inicia-se essa dinâmica, essa atuação do Espírito no momento da convenção e vai até o final da nossa jornada cristã. O ponto central reforça o que diz a verdade prática nesse particular, onde o Espírito Santo atua de maneira dinâmica e contínua para a nossa salvação. E os nossos objetivos aqui serão três, a saber: primeiro, desenvolver o ensino do Espírito Santo como uma promessa nas Escrituras. O segundo será destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. Então, o terceiro ponto é asseverar que o Espírito Santo reprova o mundo e também convence o mundo. Superados esses pontos iniciais, passaremos para a análise dos tópicos dessa lição. No primeiro tópico dessa lição, nós temos o título O Espírito Santo como promessa. E no primeiro ponto deste tópico, nós vamos ver a promessa messiânica, onde o Senhor nosso Deus, ele faz a promessa de enviar o seu Filho amado para resgatar o mundo. E vale salientar uma questão. Se existe uma promessa, existe um plano. Existiu desde o início um plano de Deus para que o homem fosse resgatado.
parêntese, exclusivamente meu, escrito com muita reverência. Existem alguns pensamentos que querem descredibilizar ou querem provocar a ideia de que o Senhor nosso Deus tenha produzido o mal. Porque pense comigo, se o plano da redenção já estava estabelecido desde a fundação de tudo, então Deus já sabia que o homem ia errar. Então, Deus já sabia que Satanás iria trabalhar contra o seu projeto. Ele já sabia que Satanás ia influenciar o homem, que o homem cairia. Então, se ele deixou, ele teria criado e permitido todas essas situações. Então, algumas perguntas aqui bastante maliciosas, ou perguntas que vão levar a fazer um direcionamento errado da questão, é a seguinte: por que Deus vai punir o homem se ele sabe que ele vai criar o homem vai cair? Por que Deus desceu seu juízo sobre Lúcifer? Porque se Lúcifer fez o que era a vontade de Deus, será que se, e somente se, Lúcifer não tivesse sucumbido ao mal, o mal não tivesse apenas surgido, e ele tivesse incitado o homem, esse plano da salvação poderia ser acionado? Então, isso são perguntas capciosas, de título de que são os mistérios, né? A permissividade de Deus, que Deus não engessou a nossa realidade nem a nossa vontade, não exclui a questão de Deus ser onisciente. Ele é onisciente, mas a minha concepção, ele criou tudo e na fidelidade da palavra dele, concernente ao livre-arbítrio do qual só os humanos gozam. Lembrando que os seres espirituais não gozam de livre-arbítrio. Isso foi um presente do Senhor dado a nós. Respeitando esse livre-arbítrio do homem, ele permite que as coisas aconteçam, mesmo sabendo, né, que vai tomar a direção que não deveria tomar. Eu vou fechar esse parênteses para não tirar muito do tema, mas eu acho que eu deixei uma ideia aqui mais consolidada na sua mente. Então, se existe uma promessa, existe um plano. Deus anunciou de várias maneiras por meio de profetas, e várias vezes ele fez isso no Antigo Testamento. Então, o que significa isso? Que a promessa messiânica ela é a promessa principal, e aí o Espírito Santo seria uma espécie de promessa acessória, no qual estaríamos entendendo que com a promessa do Messias nós também receberíamos o Espírito Santo. Então, a plenitude da salvação e a plenitude do Espírito, melhor colocando, e a nossa salvação são anunciados no Antigo Testamento. Há um exemplo aqui em Isaías 44:3 e Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. No segundo ponto deste mesmo tópico, nós temos que na antiga aliança aconteceu manifestações diversas da atuação do Espírito Santo na nossa história. E a exemplo a capacitação aqui mencionada de pessoas para obras muito específicas, como por exemplo profecias, profetas e os líderes, os reis. Então, nós podemos ver também que essas aptidões, essas habilidades que o Espírito Santo capacitava a cada um para que fossem capazes de realizar a obra, essas habilitações tinham uma vertente espiritual, né, onde nós poderíamos conceber que pessoas passavam a ter revelações e operações de milagres, mas também nós temos habilitações individuais, onde o Espírito Santo faz em cada um surgir a capacidade para que o trabalho seja feito. Também temos aqui habilitações artísticas e de liderança, tanto militar quanto política. É o Espírito Santo ensinando e guiando a vida daquele que permite que nele se faça morada. Então todos nós que permitimos que o Espírito Santo ele encontre um lugar de sinceridade em nosso coração e venha habitar em nós, ele pode muito bem nos habilitar ao trabalho nesta seara. No terceiro ponto deste tópico, nós temos a promessa do Consolador. A promessa do Consolador está intimamente relacionada e eu diria até condicionada, porque depende que o Senhor Jesus ele volte ao céu para que o Consolador ele venha. Então, nós temos aqui que Jesus disse algumas coisas muito interessantes. Ele disse primeiro que tinha muita coisa a ensinar. Depois ele disse que não estávamos preparados para ser ensinados, pois não suportaríamos a mensagem. Era necessário que viesse realmente uma ação do Espírito Santo para
habilitar que isto fosse possível. Então, vamos partir agora para o segundo ponto desta lição. O segundo tópico desta lição, nós temos o Espírito Santo como consolador. Ele consola e ele ensina. Então, como consolador, nós temos a expressão Paráclitos. Paráclitos, para, que é a ideia de próximo, né, ao lado de ou próximo de, e a palavra kletos está relacionado a chamar e convocar. Seria aqui a ideia de um ajudador, de um auxiliador. Então, essa seria a ideia de Paráclito. E os significados? O que significa essa palavra, meu irmão? Significa defensor, advogado, significa intercessor, significa auxiliador ou ainda ajudador. Portanto, já no terceiro subtópico deste ponto, nós temos uma curiosidade. No Novo Testamento é usada essa palavra 5 vezes, né? Paráclitos. E de 5, 4 são relação direta ao Espírito Santo e uma o Senhor Jesus usou a título de substituir uma tradução na palavra de advogado. Então, ensinador. Por que o Espírito Santo é ensinador? Porque cabe a ele ensinar. Você viu que o Senhor Jesus disse que nós não estávamos prontos, mas ele não nos deixaria só. Ele enviaria um da mesma qualidade, natureza, honra, glória, majestade, que vinha ensinar e direcionar a nós. Então, é essa a expressão, como vimos na primeira aula, de que significa outro consolador. E no ápice dessa lição, no terceiro tópico, nós temos que o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Então, convence o mundo de que pecado? Qual será o pecado que nós cometemos, ou todos os nossos pecados? Que pecado está se referindo aqui? Veja que o texto deixa claro para nós que trata-se de o pecado, não os pecados. Você há de convir comigo que nós somos muito falhos, né? Nós não consigamos, por mais que nós nos empenhamos para fazer, geralmente nós vemos a errar. Como disse o apóstolo Paulo, quão pobre e miserável eu sou. O bem que quero fazer, dificilmente faço, e o mal que não quero fazer, quando pensei em fazer, já o cometi. Então, nós não temos, já pensou, ter só um pecado para que Deus lhe perdoe? Seria bem restritivo, né? Não seria tão grave como ter vários pecados, né? Mas, enfim, dei uma pulada aqui no tema, mas vamos nos situar. Este pecado é o pecado exclusivo aqui tratado, é sobre a incredulidade, porque Jesus deixa claro aqui, o pecado porque não creram em mim. Então é o pecado da incredulidade. Então nós, por não acreditar no Senhor Jesus, por não estar sensível ao Espírito de Deus, então nós cometemos o pecado da incredulidade, mesmo que antes de cometer qualquer outro. Então já estamos com o déficit aqui contabilizado. Convence o mundo de que justiça? Convence o mundo da justiça perfeita de Cristo, onde Jesus Cristo é a propiciação dos nossos pecados e do pecado de todo mundo. Então, é aquele tomar juízo da mãe, sabe? Quando a pessoa está com tudo, né? Rapaz, vai tomar juízo, veja a sua realidade. Então, esse juízo é sobre isso, é sobre a justiça perfeita do Senhor Jesus. E o juízo, falei juízo agora, você acredita que eu tenha confundido você? Não. A justiça é a justiça perfeita do Senhor Jesus, que para nós fez essa obra tão maravilhosa, tão árdua para Ele, tão dolorosa, que foi a obra da cruz, a obra da redenção. Então, nós vamos agora, por último, o último ponto deste tópico é justamente o juízo. Qual é o juízo que o Espírito Santo convence o mundo? Esse juízo, ele diz que o príncipe deste mundo já está julgado, se referindo à derrota de Satanás por Jesus Cristo no Calvário. Mas também se referindo aqui a que Satanás perdeu. Todas as pessoas com as quais acreditaram e vieram a Cristo, Satanás não teve mais a influência sobre eles. E nós temos aqui também a questão que nossos pecados foram todos
todos levados por Cristo na cruz do Calvário. E o julgamento de Satanás que iniciou lá, iniciou naquela obra e só vai terminar com a consumação dos séculos. Glórias a Deus. Uma maravilhosa lição, uma lição rica em detalhes. Seria muito atrevimento da minha parte querer esgotar esse tema num tempo tão exímio. Mas eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. E mais uma vez, se você ainda não é inscrito, aqui à sua direita tem um botãozinho abençoado aí, inscreva-se. Se você conhece alguém que gosta dessa abordagem diferente, uma abordagem mais sucinta, mais resumida, o sumo da palavra de Deus para a sua vida, compartilha, dá essa força aqui para a gente, para motivar eu e minha equipe. A gente está sempre trazendo aqui as reflexões lá no Leitura Diária e os EBD Sinopse aqui para você. Já contando com você e advertindo, o EBD Sinopse ainda adverte, essa aula não tem o intuito, a intenção de substituir a sua aula da Escola Bíblica Dominical com o seu professor, com os seus irmãos na sua congregação. Ela tem um caráter suportivo. Agora, partimos para agradecer ao Senhor pelo EBD Sinopse de hoje e por tudo que o Senhor tem nos feito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por todas as bênçãos concedidas, todos os livramentos, toda a tua providência. Podemos sentir, Senhor, todo o teu cuidado na nossa vida. Continua conosco, Senhor. Não deixe que entristeçamos o Espírito Santo de maneira que ele venha se apartar de nós, porque é ele que imprime o caráter de Cristo na nossa vida. É ele quem vai nos moldando para que tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Nos livra, nos protege de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo e todo sempre. Amém. E eu espero você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, aqui EBD Sinopse. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.